Se você clicou nesse vídeo, é porque provavelmente a sua carteira de investimentos está rendendo abaixo do CDI esse ano, não é verdade? Ou então você é aí um grande sortudo, né, que está conseguindo ganhar do CDI esse ano, está curioso para ouvir o que eu tenho a dizer. Independentemente de qualquer situação dessa, 2026, pessoal, está sendo um ano de massacre para os investidores, tá? Qualquer investidor que tenha R$1 sequer fora da renda fixa pós-fixada, ou seja, se o cara tem ações, se ele tem fundo imobiliário, se ele tem tesouro IPCA, tesouro pré-fixado, esse investidor vai estar perdendo para o CDI. E é nessas situações que a gente tem que saber muito bem o que fazer, pessoal, porque senão a gente entra na ideia errada, começa a entrar em desespero, começa a querer refazer a carteira, né? Então nesse momento é muito importante você saber o que fazer, né? Saber o próximo passo, saber tudo direitinho. Então no vídeo de hoje eu vou falar para você o que fazer numa situação como essa e depois eu quero aprofundar também, quero entrar nos detalhes para você entender por que você se compara com o CDI, de onde que veio isso, né? De onde é que surgiu toda essa cultura que o investidor brasileiro tem. E eu vou fazer a reflexão também se isso aí é o ideal. Será que se comparar com o CDI é bom mesmo? Será que não tem outros benchmarks melhores, mais eficientes? Então é isso aí que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, tá certo? Sem mais delongas, então, pessoal, já vamos começar direto para o conteúdo. A primeira coisa que você tem que fazer quando a carteira está rendendo abaixo do CDI é identificar quem são os causadores, tá? Eu chamo aqui dos detratores de performance. Ou seja, a gente tem que olhar para os ativos da sua carteira, né, um a um deles, e entender quem foram os caras que renderam abaixo do CDI e quem são os caras que eventualmente até renderam negativo, tá? Se você tem renda variável, se tem Bitcoin, fundo imobiliário, pode ser esse o caso, né? Então é uma questão de matemática, tá? Vamos pensar numa hipótese aqui, ó. Digamos que a sua carteira tem lá 10% de renda variável. E aí, num determinado mês, a renda variável caiu lá a 3%, né? Então significa que toda aquela parcela ali, ó, contribuiu negativamente, né? Ela puxou para baixo a performance da sua carteira. E aí, por mais que você tenha renda fixa, tenha outros ativos ali do outro lado da carteira, aqui eu falei de 10%, né? Digamos que todos os outros 90% eles estejam investidos em outros ativos mais seguros. Aqueles caras fizeram uma força para cima, né, para acompanhar o CDI, vamos pensar assim, mas toda essa outra parte aqui contribuiu para baixo, né? Então, no agregado, no geral, a sua carteira acaba ficando abaixo do CDI. E uma coisa que muita gente me pergunta, principalmente os investidores que trabalham aqui comigo, né? Pô, Tiagão, eu tenho pouco dinheiro em renda variável, cara. Eu tenho, sei lá, tenho 2%, tenho 5%. Só isso já é suficiente para trazer toda a performance para baixo? E a resposta é sim, gente. É uma questão de matemática, né? E principalmente se você tem ativos muito voláteis, tá? Por exemplo, o Bitcoin. Vamos pensar lá, você pode ter 1% de Bitcoin, tá? Mas no mês de junho, agora que fechou, só o Bitcoin chegou a cair 15%. Então pensa só, você tem um cara que é 1% da carteira, mas ele sozinho caiu 15%. Então só aquela parte ali, ó, ela contribui negativamente. No todo, depois, na conta generalizada, aquele cara ali vai acabar puxando para baixo sim. Eu não sei se estou fazendo conta certa aqui, tá? Mas o 1% de 15%, numa performance de 15% negativa, é como se fosse uma contribuição genérica de menos 0,15%, tá? Então, gente, pensa só, se toda a sua carteira rendeu 1%, e esse carinha ali, ó, que era só 1%, mas ele puxou para baixo 0,15%, significa que no todo da sua carteira ela rendeu, então, 0,85% naquele mês, tá certo? Então, ó, um cara que às vezes é pequenininho, é pouco em participação, mas se ele tiver muita volatilidade, tiver uma queda muito expressiva, ele pode sim comprometer a rentabilidade de toda a carteira, isso é super normal. Esse caso que eu falei aqui agora é o caso de quem tem renda variável, né, pessoal? Mas tem um investidor que está ainda mais frustrado, tá? Que é o cara que tem quase tudo em renda fixa, ou às vezes tem até tudo mesmo em renda fixa. Mas, gente, nem esse cara está conseguindo ganhar do CDI esse ano, tá? Se ele tiver, por exemplo, ativos que são atrelados ao IPCA e atrelados não, né, que sejam pré-fixados, dependendo das taxas que ele tem, ele vai estar perdendo para o CDI também. E isso tem mais a ver com o cenário atual do que com a carteira em si, tá? Porque às vezes a carteira está muito boa, ela está muito bem montada, mas o cenário atual ele é tão anômalo, né? Ele é tão fora do comum que acaba causando situações como essa. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou falando os números aqui, depois o Júnior coloca na tela aqui também a matemática do negócio, tá? Mas vamos lá. Imagina só que você tem lá na sua carteira um CDB, que ele é
IPCA mais 8%, tá? A taxa de juros dele é IPCA mais 8%. Pô, olhando para isso, cara, é um CDB espetacular, né? IPCA mais 8, uma baita de uma taxa, né? Só que, gente, o CDI tá muito alto, tá certo? Então a conclusão que eu vou chegar aqui, vocês vão entender, é de que mesmo o IPCA mais 8 tá perdendo pro CDI. Galera, isso é insano, tá certo? É uma loucura, mas olha só, acompanha a matemática, tá? Imagina só que nos últimos 12 meses o IPCA foi de 5%. Tô sendo bonzinho aqui, tá? Porque o IPCA não foi 5%, ele foi menos do que isso aí nos últimos 12 meses, tá? Mas vamos dizer que foi 5%, só para facilitar a matemática, tá? Então a rentabilidade desse CDB, que é IPCA mais 8, ela vai ser os 5% do IPCA mais os 8% da taxa pré, né? Então é 5 mais 8. Só que aí tem o esquema da capitalização, né? Então um incide sobre o outro. Então a rentabilidade vai ser um pouco mais do que 13%, que são os 5 mais os 8, tá? Então é um pouco mais do que 13%. Se não me falha a memória aqui, ó, a conta ali é 13,4, algo nessa linha aí, tá? Mas vamos dizer que é mais ou menos 13%, tá bom? Então, o cara tá rendendo 13%, que é o equivalente a IPCA mais 8. Só que o CDI, vocês sabem muito bem, ele tá em 14,25. Então o CDI é maior do que IPCA mais 8, gente. Essa que é a anomalia, essa que é a loucura desse cenário de agora, tá? Então por isso que tá difícil. Até o investidor que tá montando uma carteira ali, uma estratégia muito bem feitinha, muito bonitinha, ele deve estar perdendo sim pro CDI por causa desse efeito aí muito fora da curva que a gente tá vivendo. Só para fechar esse exemplo, né? Os IPCA mais 8, então, eles devem ser equivalentes aí a mais ou menos 94% do CDI. Pô, pensa só, o investidor bate o olho lá, vê, caramba, minha carteira rendeu 94 CDI, o que eu fiz de errado? Cara, você não fez nada de errado, você só tá no lugar errado na hora errada, né? Porque o CDI é alto demais, então acaba causando essa sensação, né, de que nada tá bom. Quando na verdade é muito pelo contrário, né, gente? IPCA mais 8 no longo prazo, no médio prazo, é uma rentabilidade espetacular. Então tudo isso para dizer que, se a sua preocupação é por agora, tá? Tipo assim, ó, se você tá olhando sua carteira em 2026 e tá vendo lá, cara, tô tomando um laço aqui do CDI, tô perdendo pra caramba do CDI, tá tudo bem, tá? Isso só significa que a sua carteira é diversificada. Porque você só vai estar ganhando do CDI nesse cenário se a sua carteira tiver 100% em ativos pós-fixados. Se ela tiver só em CDB, que paga lá 110% do CDI. Se ela paga 105% do CDI. Aí a sua carteira vai estar ganhando acima do CDI, tá? Mas é a única hipótese. É só nessa hipótese. Se você tem qualquer outro tipo de investimento, vai estar abaixo do CDI. Essa é a realidade de 2026. Mas aí agora eu tenho que dar um outro recado aqui importante pra caramba, tá? Se você olha para outros anos para o passado, tá? Olha para o ano anterior, olha para 2024, 23, né? Se você vê que, olha, minha carteira tá todo ano perdendo para o CDI, bom, aí é um sinal de alerta sim, tá? Aí você tem que ligar o sinal aí de que provavelmente tem algum problema estrutural na sua carteira. Ou ela tá mal montada, ou ela tem ativos problemáticos lá dentro, ou ela tem algum cara ali que tá puxando para baixo, que tá no 0 a 0, alguma coisa tem aí, tá? Porque as carteiras, via de regra, quando elas estão bem montadinhas, elas têm uma tendência consistente de crescimento, né? A menos que você tenha muita renda variável, que daí tem uma oscilação muito grande, mas se for uma carteira com uma boa base de renda fixa, esse tipo de comportamento ele não é normal, tá? Vale a pena dar uma olhadinha aí, porque daí nesses casos o CDI serve como um termômetro, tá? Ele serve pra gente olhar assim e saber, ó, tá mais ou menos ok, ou não, ó, tá muito pra baixo aqui, tem alguma coisa errada, né? Então é mais pra ser essa coisa qualitativa, né? Pra gente olhar e saber, tá tudo ok, não tá ok? Então é mais nesse critério, nesse sentido, tá? E eu digo isso do termômetro, né, pessoal, para ser uma coisa assim que não nos diz muito, ela só fala assim, ó, tá ok, não tá ok, porque no longo prazo, o CDI ele não é o melhor benchmark para uma carteira de investimentos. E eu vou explicar muito melhor isso aqui no decorrer do vídeo, tá? Então segura a onda aí que eu vou entrar ainda mais em detalhes sobre isso, mas com certeza, tá? Para sua carteira de longo prazo, tem alternativas melhores. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Thiago Weber, eu sou consultor de investimentos e aqui no canal a gente fala sobre como proteger e multiplicar o seu patrimônio. Quero te pedir para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever também no canal e deixar suas dúvidas e suas opiniões aqui nos comentários. Beleza, gente, até agora então a gente já entendeu que primeiro você tem que encontrar os culpados da sua carteira, né, se ela estiver rendendo abaixo do CDI, e você tem que fazer esse diagnóstico, né? Mas aí vem aquele ponto, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me comparando com o CDI, né? De onde é que vem esse negócio? Porque ele não vem do nada, né, pessoal?
Dá para se dizer até que o brasileiro ele tem uma certa cultura, né, de se comparar com o CDI. E na minha opinião, tá, isso aí é uma coisa que foi construída muito com a ascensão das plataformas de investimento, das corretoras, né? Porque o que acontece hoje? Vamos imaginar que você é um investidor que está começando, recém abriu uma conta, né? Pode ser em qualquer lugar, abriu uma conta na XP, no BTG, na Rico, sei lá, em qualquer uma delas, tá? Abriu uma conta ali e está começando a investir. A partir do momento que você coloca dinheiro em algum ativo, qualquer um que seja, tá? Você colocou dinheiro lá no Tesouro Selic. Uma semana depois, você vai lá consultar o seu investimento e a primeira coisa que aparece quando você entra no aplicativo é um gráfico. E o que é esse gráfico? É uma linha, né, do crescimento do seu dinheiro comparada com uma outra linha que é a evolução do CDI, né, que seria o crescimento do CDI nesse caso, né? Então a primeira coisa, você bate o olho lá no aplicativo, vai ter um gráfico lá te mostrando evolução do seu dinheiro contra a evolução do CDI. Então, gente, é automático, né? O investidor nem pensa, ele se compara com o CDI no piloto automático mesmo, porque a própria plataforma de investimentos já mostra isso como padrão. O cara entra lá no app, ele nem pede aquilo, né? Ele nem precisa configurar nada, não, é automático. O cara entrou no aplicativo, o negócio já está mostrando ali a comparação com o CDI. Então as plataformas que induzem a gente a esse caminho, né? E assim, ó, o CDI, que nem eu falei para vocês, ele é uma medida padrão de mercado, né? A maioria dos fundos de investimento, principalmente os fundos multimercado ou até os fundos de renda fixa mesmo, eles têm o benchmark no CDI, porque são carteiras especializadas naquilo, né? Olha, uma carteira de investimentos, por exemplo, num fundo de crédito privado, né? Num fundo de renda fixa normal. Ó, é um fundo que tem toda a carteira dele em ativos atrelados ao CDI. Aí faz sentido a carteira ter o benchmark no CDI, né? Porque aquele fundo lá tem aquela característica. Agora, um fundo multimercado é bem mais questionável, né? Muito mais questionável. Porque, pô, o multimercado ele vai ter risco, né? Vai investir em bolsa, vai investir no exterior, em taxa de juros, em commodities, moedas. Tanto é que o nome diz, é um fundo multimercado. Aí ele se comparar com o CDI é bem questionável, né? Mas é uma prática do mercado, é uma coisa que é de praxe, né? Aí o pessoal não questiona muito, porque já está na cultura ali, já faz todo mundo no piloto automático. E aí por que eu falo que o CDI não é uma boa medida para comparar as carteiras, pessoal? Tem vários argumentos, tá? Mas o primeiro deles que eu quero trazer é que o CDI, ele é uma coisa que reflete mais o cenário econômico do que a rentabilidade perene de uma carteira, né? O crescimento consistente dela, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui agora, na verdade 2 exemplos, que são histórias, tá? Histórias que eu mesmo vivi como consultor financeiro. Vou começar, a primeira é mais antiga, tá? Eu sou consultor desde 2019, fazendo exatamente isso que eu faço aqui, atendendo os investidores, atendendo as famílias. E aí, gente, eu lembro muito bem, quando começou a pandemia, né, o que aconteceu? Crise no mercado, a bolsa caindo pra caramba, e aqui no Brasil a nossa taxa Selic foi reduzida para o limite mínimo de 2%. Ela chegou a ter períodos ali em que ela ficou em 2%. A gente brincava, né? Falava, não, os juros baixos aí são o novo normal, né? O Brasil é a nova Suíça, que a Suíça tem um histórico aí de ter juros muito baixos, né? E aqui no Brasil, pela primeira vez isso aí aconteceu, o pessoal ficou enlouquecido, né? Começou a achar, não, olha, isso aí é o novo normal, né? Agora é juros baixos, não sei o que e tal. Então aconteceu isso, tá? Aí naquela ocasião lá, pessoal, eu já atendia os investidores, né, que nem eu comentei com vocês, e todo mundo me dizia isso, né? A gente fazia as reuniões de acompanhamento, eu mostrava pro pessoal, olha só, tua carteira tá rendendo 8% contra um CDI de 2%, então tua carteira tá 400% do CDI, né? Aí o cara olhava e falava assim, cara, esquece isso aí, eu nem quero me comparar com o CDI. Qualquer um ganha do CDI, né? Ganhar do CDI é muito fácil. Eu quero ver outros indicadores aí, bota contra o Ibovespa, bota contra sei lá o quê, né? Porque o CDI naquela ocasião estava muito abaixo, né? Eu lembro também que tinha muita objeção em relação aos fundos multimercado. O pessoal falava assim, cara, não é justo o gestor de um fundo multimercado ganhar 20% de taxa de performance sobre o que ele ganha em cima do CDI. Porque ganhar do CDI é bater em cachorro morto, né? O CDI está em 2%, o cara vai ganhar 10% ali e vai cobrar uma baita taxa de performance, né? Então isso aí não é justo. Isso aí o pessoal falava, gente, falava muito lá nos anos 2020, 2021, aí 2022 começou o juro a subir e essa história se perdeu, né? Mas então, ó, pessoal, há poucos anos atrás, tá? Questão aí de 5, 6 anos atrás,
era esse o discurso, né? Pô, ninguém quer se comparar com o CDI, porque o CDI é muito fácil de ganhar, né? Obviamente, isso aí refletia aquele cenário lá, né? E aí o cenário de hoje é o extremo oposto, pessoal. No cenário de hoje, eu falo para os investidores, cara, o CDI não é o melhor indicador para a gente se comparar. O pessoal fala, ele é sim, ele está sempre ganhando. Se eu não tivesse investido em toda essa carteira, eu podia estar deixando meu dinheiro só no CDI, que eu ia estar ganhando 15%. Então olha como o sentimento muda. Vocês estão entendendo? É uma coisa que foge, assim, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, é frágil. Estão entendendo o que eu quero dizer, né? É um negócio que a médio e longo prazo ele muda ao sabor do mercado. Essa que é a ideia. E aí tem um outro argumento que é o seguinte, pessoal, quando a gente olha historicamente, né? Eu vou pedir pro Júnior botar aqui na tela depois. Desde 2010 para cá, o CDI, na média, ele é equivalente a uma taxa de juros real de cerca de 3,5%, 4%, tá? Então a gente pode entender o seguinte, o CDI é mais ou menos equivalente a IPCA mais 4 no longo prazo, tá certo? E isso muda, tá? Porque no cenário recente agora, o CDI está muito acima disso, né? Tá IPCA mais 8, IPCA mais 9, né? A gente até deu exemplo lá antes. Então, ó, no longo prazo, tá certo? Se você investe só atrelado ao CDI, a expectativa de rendimento real da sua carteira é de 4% acima da inflação. É pouco, né? É pouco, exatamente. É um juro real modesto, não é um juro real tão expressivo assim, né? Então é por isso que o CDI não é o melhor indicador para uma carteira. Primeiro, porque ele muda conforme os cenários econômicos, né? Então ele tem essa volatilidade, podemos chamar assim. E ele também, no longo prazo, é uma taxa de juro real baixa, né? Uma taxa de juro real modesta, vamos dizer assim, né? Se a gente tiver uma carteira diversificada com outros ativos, dá para ter uma expectativa de retorno maior do que o IPCA mais 4. E para fechar essa argumentação aqui, pessoal, eu quero trazer uma experiência que eu tenho com investidores que fazem investimentos em dólar, tá? Brasileiros que têm carteira lá no exterior, que investem em dólar, né? E que adotam essa mentalidade diferente, né? De não ser um investidor brasileiro, ter uma outra visão, ter uma outra mentalidade, né? E dessa experiência também de falar com o pessoal que investe lá nos Estados Unidos, e às vezes até americanos também, já tive esse contato lá com o pessoal, né? E aí, gente, qual que é o lance, tá? Quando o cara abre uma conta em corretora americana, tipo um Charles Schwab da vida, uma Fidelity, qualquer uma dessas, tá? É muito diferente a experiência dele abrir uma conta em corretora brasileira. Porque aqui no Brasil é aquilo que eu falei, o cara abre lá, primeira coisa que ele tem é um gráfico comparando o rendimento dele com o rendimento do CDI da vida. Lá no exterior, gente, não tem nada disso, tá? Muito pelo contrário. Lá não tem nem essa visão agregada de carteira, muitas vezes. Lá é ativo por ativo, muitas vezes, né? Aí o investidor tem, sim, um relatório consolidado que ele mostra um número, tá certo? Ó, em 2026, sua carteira rendeu 10%. Ponto final, ponto acabou. Ah, isso é comparado com não sei qual indicador, com não sei o quê, com outra coisa. Não tem. Não tem nada disso, tá certo? Não tem assim, ó, o americano se comparar com um indicador deles lá, que não sei o que, né? Uma taxa de juros, alguma coisa assim. Até porque lá fora não faz sentido, né? O juro americano é muito baixo historicamente. Então ninguém se dá por satisfeito em se comparar com a taxa de juros americana, né? Às vezes ele pode se comparar com o S&P 500, por exemplo, mas muitos investidores compram fundos indexados, né, os ETFs, e acabam só igualando o S&P 500. Então, para eles, o número puro é muito mais importante, tá certo? Isso para mostrar para vocês que a gente querer se comparar com o CDI é muito mais uma questão cultural do brasileiro do que uma prática saudável e inteligente em termos de investimentos. Agora, pessoal, se você está me ouvindo aqui, ó, e está sentindo que, olha, minha carteira está sem direcionamento, eu estou ouvindo tudo isso que o Thiagão está falando e estou perdido aqui, ó, não sei se minha carteira está abaixo do CDI, se ela está acima do CDI, ou se a sua carteira, né, ela está abaixo do CDI e você está preocupado agora ouvindo tudo isso que eu estou falando, né? Talvez seja a hora, então, de você conhecer a nossa consultoria de investimentos junto aqui com o time da Portfel. Eu posso fazer essa análise da sua carteira, né, fazer essas minúcias aí que eu expliquei, entender quem é que está sendo o detrator de performance, o que a gente poderia fazer para melhorar, se é um problema ou não, né? Então todo esse diagnóstico, né, a gente pode fazer aqui na consultoria através da nossa primeira reunião gratuita, tá? Então se você se interessou, quiser marcar esse bate-papo, o link está aqui na descrição ou também no primeiro comentário fixado. A gente vai entrar em contato, vai fazer uma reunião gratuita, uma análise da sua carteira e depois, se você gostar, a gente avança para a consultoria de fato. E para finalizar o nosso vídeo aqui então, pessoal, na minha opinião, qual que é o melhor benchmark, o melhor indicador de referência para a gente ter as carteiras de investimento, né? Para saber se a carteira tá boa ou não.
Primeiro, pessoal, a gente tem que saber qual é o perfil dessa carteira, tá? Isso aí não é balela, não. Tem gente que diz que, eu não acredito nessa coisa de perfil do investidor. Gente, se o cara fala isso, ele não sabe nada, tá? Ele estudou só até a página 2. Isso aí é um indicador muito importante, inclusive. Cada carteira de investimentos, ela tem um perfil, sim. Tem carteira que é conservadora, tem carteira que é moderada, carteira que é agressiva, tá certo? Tem isso, sim. E tem vários indicadores que a gente monitora dentro desses perfis, dentro desses formatos, né? E aí, cada um desses perfis, desses formatos, ele vai ter o seu indicador específico. Naturalmente, carteiras mais agressivas, mais arrojadas, a gente quer maiores retornos. Então, ela precisa ter um benchmark que é uma régua mais alta também, tá certo? Então, um exemplo, para uma carteira arrojada, agressiva, o benchmark pode ser IPCA mais 6%. Eu tô preparando um outro vídeo, tá? Já quero pedir para você se inscrever aqui no canal para não perder esse vídeo. Esse vídeo ainda não existe, ele vai vir depois, tá? Que eu vou mostrar para vocês o histórico, tá certo? E aí vocês vão entender por que IPCA mais 6 é uma baita rentabilidade, tá? No longo prazo, IPCA mais 6, gente, não perde para ninguém, tá certo? IPCA mais 6 é um belíssimo indicador. E eu tô vendo muita gente aí na internet, até consultores financeiros aí, pessoal de alto nível, se iludindo, tá? Vendendo coisa aí que não é realista, tá certo? Tipo, falando assim, não, vamos projetar que a tua carteira vai render IPCA mais 9 pro resto da vida. Não vai. Eu afirmo para vocês, categoricamente, não vai render IPCA mais 9 pelo resto da vida. Porque IPCA mais 9 é absurdo, gente. É brutal. É uma rentabilidade que não é factível. É isso, tá? Não é factível. Esse que é o ponto. Então, ó, IPCA mais 6 é uma rentabilidade desafiadora, tá certo? Então, ó, não é barbadinha não é qualquer um que vai conseguir isso aí. E ela é perene e sustentável no longo prazo. Então, se você tá com uma carteira arrojada, que quer crescer patrimônio, que quer ter um ganho real efetivo, IPCA mais 6 parece ser um benchmark aí muito adequado para essa sua carteira, tá? Agora, se você tem uma carteira mais moderada, aí tem que reduzir um pouco, tem que baixar um pouco a régua, pode ser IPCA mais 5 nesse caso, né? E se for uma carteira totalmente conservadora, aí é mais ou menos naquela linha que a gente falou, do CDI, né? Então vai ser IPCA mais 4, 4,5, algo nesse patamar. Certo, pessoal? Se você ficou até o final do vídeo, quero te agradecer demais. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal também. Deixe suas dúvidas, suas opiniões aqui nos comentários, ou até se esse conteúdo foi útil, né? Se você gostou bastante, também deixe seu feedback aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço a todos e até a próxima!